Tô tão animada. Esses dias eu tava pensando, ai, já tava sentindo falta dessa sensação boa, sabe? Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada, porque de tricô e crochê eu tenho muito pouco hoje. Isso aqui é o universo querendo me dizer alguma coisa. Só o meu orgulho que tava ferido, no caso, mas eu tava bem. Olá, bem-vindos ao Só Mais Uma Volta, o meu cantinho na internet para falar sobre manualidades, os meus projetos, em especial tricô e crochê. Hoje eu vim aqui no finalzinho da luz que eu tenho, já são 8 horas da noite quase, para conversar com vocês sobre a vida, porque de tricô e crochê eu tenho muito pouco hoje. Tenho algo que eu acho que eu vou mostrar aqui pela última vez, porque nem eu aguento mais mostrar isso, já tá na hora de trocar de projeto. A minha manta, que já tá toda unida, olha que bonita que ela tá. E que eu pensei que ia estar pronta hoje, mas falta a borda, que tá quase também. Eu já peguei as malhas todas e agora tô aqui a fazer a última carreira desse castanho e acho que depois vou fazer aqui uma última voltinha só de uma cor mais clara, provavelmente esse bege aqui, para finalizar. Aí no próximo episódio eu já não venho trazendo a colcha, eu trago uma foto dela pronta. E trago outra coisa pra gente falar, porque eu já tô pra ir, sei lá, 3, 4 episódios falando sobre essa colcha. Deu muito trabalho, gente. Isso aqui é assim, os círculos vão rápido, né, porque são grandes, mas depois fazer esses triângulos aqui, que são 42, e depois ainda tem uns semi-triângulos, que são esses aqui, ó, que são mais 12. Que trabalheira. Desculpa pela luz, eu já tô até meio cheia de sombras aqui. Mas aí a semana aconteceu, foi uma semana intensa, mas boa. Não sei se eu já falei aqui, acho que não. Mas eu tô a terminar uma segunda licenciatura e essa semana foi a última semana de exames. Ainda não tô formada, porque ainda tenho que entregar alguns trabalhos, mas os exames já foram e eu tô me sentindo aliviada como se eu tivesse férias. Foram muitos anos, esses últimos anos foram de dedicação a isso. Foi um projeto que tomou muito, muito do meu tempo e da minha energia, mas tá quase concluído, com sucesso. E eu vim aqui para celebrar isso com vocês, porque sabe o que acontece? Eu fiquei pensando nisso essa semana. Eu não postei, não ia postar nada nas redes, eu não postei nada no meu Instagram aberto, desse que eu falo sobre essas minhas coisas, que depois eu vou deixar aqui em algum lugar e também nas notas desse vídeo, se vocês quiserem me seguir. Mas eu falei no meu privado, né? Assim, pus lá uma mensagem, né? Um agradecimento e, e fiquei pensando nisso. Por que a gente às vezes deixa passar esses marcos, pequenos e grandes? Nesse caso é um marco grande, mas às vezes são marcos pequenos. Por que a gente não celebra mais? Né? Assim, porque a gente às vezes fica tão focado na rotina, no dia a dia, ou então focado nas coisas que não dão certo e esquece de celebrar e de estar presente nessas coisas boas que acontecem, nas pequenas vitórias, nas grandes vitórias. E eu tenho tentado exercitar mais isso. Não que eu não seja uma pessoa grata, eu sou uma pessoa profundamente grata, mas eu tô tentando exercitar esse estar naquele momento presente em que... Porque assim, eu vou fazer um mestrado, em setembro eu já tô estudando de novo. E era muito fácil eu emendar uma coisa na outra e pensar assim, mas eu vou continuar. E não celebrar esse momento aqui, que foi o final do curso da licenciatura. E eu não quero isso. Assim, o mestrado é um mestrado daqui a pouco, mas a licenciatura é uma fase que acabou e que eu quero, né, marcar aí. Então, assim, só pra dizer que foi uma semana em que eu tive muito envolvida com esses exames, eu não consegui tricotar muito, eu não consegui fazer
nada. Na verdade, eu só consegui emendar os meus círculos nessa colcha e nem sequer consegui pensar em qual vai ser o meu próximo projeto das agulhas. Eu tenho fios que eu mandei vir, que são do Chale de Santo Antônio, que é uma tradição aqui em Portugal, falo de Portugal, em que a Filipa Carneiro, designer, junto com a Rosati 4, fazem todos os anos o lançamento de um chale para as festas populares dos santos, para Santo Antônio, no caso. E esse ano, essa tradição delas, completava 10 anos. E eu nunca fiz nenhum, mas esse ano eu quis fazer. Nem sabia qual era a receita, mas já tinha mandado vir os fios. E agora eu já sei qual é a receita e vou fazer, porque eu adorei as cores dos fios que eu escolhi. Eram 4 cores, depois, assim que chegar, provavelmente pra semana, eu mostro pra vocês. Então esse é um projeto que vai para as agulhas de tricô, mas eu vou liberar as minhas agulhas de crochê, a minha agulha de crochê, não é? Então eu pensei no que eu ia fazer de crochê. E eu tô pensando, na verdade eu tenho um projeto já numa agulha, eu acho que já comentei aqui, um projeto de crochê nas agulhas, que é uma blusinha muito fofa até, mas que é em linho e eu tô sofrendo para trabalhar naquele linho. Preciso me concentrar para pegar de novo naquele projeto, porque eu quero muito o produto final, mas o projeto em si não tem sido algo agradável. E eu pensei em colocar na minha agulha de crochê uma daquelas blusas que eu mostrei no último episódio, que foi das inspirações da Linda Escuja, e eu tô pensando seriamente. Então, talvez esse seja meu próximo projeto das agulhas. E se você não viu o episódio das inspirações, eu convido você a olhar, porque aquele episódio me deu muito trabalho, não só pela investigação dos modelos, mas pela edição, porque editar aquelas fotos todas dá um trabalho danado. E por acaso foi um episódio que pouca gente viu, acho que pouca gente recebeu, porque perto dos outros eu tive muito menos visualizações. E ele tá super interessante, sem querer promover, mas é porque eu realmente acho que é inspirador, assim. Meu objetivo naquele episódio, e eu até acho que é muito útil, muito mais do que eu estar aqui a falar da minha vida, tem as últimas receitas, algumas receitas que foram lançadas ultimamente, e pode ser que te inspire de alguma forma alguma daquelas receitas. E já agora que eu tô fazendo promoção do meu próprio canal, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tava olhando e a maior parte das pessoas... Eu fui ver as métricas dos meus vídeos, porque é muito engraçado. De repente eu tenho um vídeo com 1.000 e tantas visualizações, depois outro com 400. E eu acho isso super curioso. Aí eu tava olhando pra ver o que podia ser e eu notei em todos os vídeos, inclusive nos de grande visualização, que quase metade das pessoas que assistem os vídeos não são subscritos ao canal. O que é muito curioso, porque eu agora tenho postado todas as semanas e se esse é um assunto que interessa, eu convido a subscrever, porque dessa forma vocês sabem quando eu lanço um vídeo novo e a gente pode trocar umas ideias aqui. Eu recebi um comentário num vídeo que eu fiz sobre pedindo indicação de outros podcasts em português. E eu confesso que eu não falei nada sobre isso ainda porque eu mesma quase não tenho visto nada, não estava vendo nada nos últimos tempos, nem em português, nem em inglês, que eu costumo ver, porque não estava tendo tempo. E agora que eu tô tendo um pouco mais de tempo, voltei a tricotar, eu tenho voltado a ver podcasts, tanto em inglês quanto em português, e tenho voltado a acompanhar alguns podcasts que eu sou subscrita e que eu nunca mais tinha tido a oportunidade de ver, e me inteirar do que tem acontecido nesse mundo, que eu tava super fora dessa atmosfera, e também voltar a ter essa dinâmica. E, portanto, eu espero que daqui a um tempo eu consiga partilhar com vocês algumas coisas sobre isso que eu tenho encontrado também, ou que eu já estou habituada a ver, e que de repente pode fazer sentido para quem está aí do outro lado. Eu gosto muito, muito de ver esses podcasts enquanto eu tô fazendo quase qualquer coisa, enquanto eu tô tricotando,
enquanto eu tô, às vezes quando eu tô passando roupa, ferro, ou quando eu tô, sei lá, quando eu tô fazendo alguma coisa que eu posso, ou quando eu tô, às vezes até quando eu tô a cozinhar, porque eu, sei lá, a fazer alguma coisa na cozinha, porque se tiver ali e a pessoa estiver falando e tiver alguma coisa que eu queira ver, que a pessoa vai mostrar, eu paro, dou uma olhadinha, volto a fazer o que eu tô fazendo. E, e acho super rico mesmo, assim, é quase mesmo como se a gente estivesse numa conversa com outra pessoa. É assim que pelo menos eu quero que seja aqui nesse canal, sabe? A mesma experiência que eu tenho quando eu vejo outros canais nesse bate-papo e tal. Então, eu tenho essas duas coisas que eu quero colocar nas minhas agulhas. Quero continuar vindo aqui todas as semanas, tendo ou não muita coisa para mostrar. Espero que eu passe a ter muita coisa para mostrar agora que eu vou ter mais tempo, pelo menos nos próximos meses. E eu tô tão animada. Esses dias eu tava pensando, ai, eu já tava sentindo falta dessa sensação boa, sabe? Do que eu vou fazer, do que eu tô fazendo, do que eu tô completando. Eu gosto muito de tricotar para dar presente também, assim, meia, lenço, esses projetinhos menores, assim. Eu gosto muito de tecer para oferecer para as pessoas que eu gosto, né? Porque tem que valer muito a pena tricotar para alguém, tem que ser uma pessoa que vale a pena. E, e é isso, e celebrar também isso. Celebrar a conclusão dos projetos, é uma forma de estar presente, né? Como eu estava falando sobre celebrar. Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu tinha um compromisso na terça-feira e eu cheguei meia hora mais cedo. E do lado do lugar para onde eu ia, tem desses cafés que são super arrumadinhos, assim, que vendem aqueles doces todos maravilhosos, aquelas tortinhas e tarteletes e sei lá, e coisas, e mousses e não sei o que. E pensei, ai, eu vou entrar e vou comer um doce. Aí eu pensei assim, não vou não, porque essa semana eu não fui treinar. Então não vale a pena, não vou comer. Hoje ainda é terça-feira, eu não vou entrar e vou comer um doce terça-feira, nem fui treinar, nem vou ter tempo para treinar. Não. Só que eu entrei na mesma porque eles, para além disso, vendem pães artesanais, desses de massa mãe, assim. E eu pensei, não, vou entrar, vou comprar um pão e vou sair. E vou pro meu compromisso. Entrei, toda serelepe, fui lá, escolhi o pão, um pão lindo, todo grandão, assim, caro, porque né, esses pães são caros. Fui lá, paguei, saí. Ela pôs num saquinho de papel. Quando eu pisei na porta, o saco rasgou embaixo, meu pão caiu no chão. Mas assim, eu saí e desci, eu saí do café, tinha assim, dei 3 passos, tinha uma escadinha assim com 2 degraus. Quando eu fui descer o degrau, o pão, pá, no chão. Falei, não. Eu fiquei 3 segundos parada assim, olhando pro pão e pensando assim, não pode ser. Aí eu falei assim, não, vamos lá. Eu não vou carregar essa energia ruim. Era de manhã. Eu falei, não vou carregar essa energia ruim comigo. Isso aqui é o universo querendo me dizer alguma coisa. Falei, quer saber também? Só de pirraça, entrei, sentei, falei, eu quero um café e uma tartelete de limão merengada. Porque eu não quero nem... Eu quero... Já que é pra pisar na jaca, é pra pisar na jaca com tudo que tem direito. Sentei, tomei meu café, comi minha torta. Minha tortinha, uma tortinha. Agora eu falei assim, agora eu quero um outro pão, né? Peguei meu pão, paguei, saí plena do café, claro, plena, mas segurando um pãozinho por baixo, né? E fiquei pensando assim, gente, se eu perco o pão e obviamente, se eu perdesse o pão e não tivesse dinheiro naquela hora pra comprar outro, era o que era. Mas assim, se eu perdesse o pão e ficasse pensando naquilo, meu dia todo ia ser assim... o pão. Eu resolvi encarar aquilo com leveza, entendeu? Eu falei, não, então tá. Isso aqui é o universo dizendo que eu tinha que ter ido lá tomar o meu café com a torta. Eu fui lá, tomei e saí feliz. E saí feliz. Por isso, eu agora tô nessa vibe. Eu vou celebrar pequenas conquistas, grandes conquistas. E se precisar, eu celebro até
pães caídos no chão, entendeu? Porque não dá, gente, não dá pra ficar carregando essa energia ruim na vida. A gente tem que olhar o copo meio cheio, senão fica muito difícil de dar conta da coisa toda. Tava lembrando agora essa história de escada e de... Há um tempão atrás, meus filhos eram pequenos ainda, eu fui passar o ano novo numa vila aqui em Portugal chamada Óbidos. E eu tava com os meus pais e a gente foi para lá, alugou um Airbnb dentro da vila. Eu adoro. Todos os anos, quando as crianças eram pequenas, a gente ia lá pelo menos 2 vezes no ano, porque eles têm um festival de chocolate, depois eles têm um festival de Natal, e os meus filhos adoravam. Meu filho mais novo é apaixonado por Óbidos, a gente ia sempre. Eu agora não vou muito, mas a gente ia sempre. E ele era pequenininho, meus filhos eram pequenos na altura. E a vila, pra quem não conhece, no final tem uma igreja no alto, assim, e a igreja virou uma livraria. Não sei se ainda é, mas na época era uma livraria, eu acho que ainda é. E a igreja, pra você subir na igreja, você tinha, assim, uns degraus, pra ir, sei lá, 10, 12, 15 no máximo, degraus, assim, pra você chegar na igreja. E aquilo eu tinha ido passar o ano novo lá, com os meus pais, com os meus filhos. Meu marido não estava aqui naquele ano e a gente foi com a cadela. E a gente tinha deixado a cadela no Airbnb e foi... Não era o dia de Ano Novo, mas a vila estava cheia, né? Naquele período de Natal e Ano Novo, ainda por cima a cidade fica toda muito preparada nessa altura e tal. E eu fui na livraria. Eu sempre... Livraria, né? Adoro uma livraria. Fui na livraria. E eu tava com um vestido longo, assim, e eu subi as escadas, os meus filhos estavam com a minha mãe, assim, mais à frente, e eu fui subindo atrás, sozinha, e eu não sei o que aconteceu, eu acho que meu pé enroscou no vestido, ou eu pisei na ponta do vestido, quando eu já tava lá no último degrau. Aí eu caí de lá de cima até o último degrau, assim, eu rolei do último degrau até o primeiro. Numa queda daquelas, tipo, novela, assim, sabe quando alguém empurrado da escada que cai, assim? Fui eu. Caí de lá de cima, lotado, assim, já era finalzinho de tarde, assim, tava começando a escurecer, e eu caí, eu rolando. E eu, nesses 3 segundos que eu rolei até chegar lá embaixo, eu só pensava em 2 coisas. Isso aqui tá parecendo uma queda de novela. Isso foi uma das coisas que eu pensei. E a outra coisa que eu pensei foi, ainda bem que eu vim de vestido longo, porque senão, né, ia ser assim uma vista. E meu filho, que tava já lá no alto, que era pequenininho na época, devia ter por aí, sei lá, 7 anos, 8 anos, não sei. Eu só ouvia a criança gritar assim, mãe! Então, assim, quando eu cheguei lá embaixo, todo esse conjunto de coisas, quando eu cheguei lá embaixo, eu, obviamente, não tava ferida, né? Não tava machucada, não tava nada. Só o meu orgulho que tava ferido, no caso, mas eu tava bem. Quando eu cheguei no último degrau, assim, eu só conseguia rir, porque eu comecei a pensar assim, gente, desses 3 segundos que parecem uma eternidade, eu não sei se eu tava rindo do que eu pensei, eu não sei se tava rindo da reação do meu filho, que tadinho, se assustou, mas foi super engraçado, assim, olhando depois o susto que a criança, o jeito que ele gritou, assim. Eu sei, a criança tava sofrendo, mas foi engraçado. Ou se eu tava rindo da minha situação, eu não sei, mas foi uma genuína crise de riso, assim. Eu não conseguia levantar porque eu não conseguia parar de rir, de gargalhar. E eu fiquei pensando, e aí, não sei porque que eu lembro disso, mas acho que foi por causa do pão que caiu, mas sobre rir das coisas que às vezes não correm bem, né? Porque se eu não tava machucada, se tava tudo bem, não é? Claro, se o resultado tivesse sido outro, talvez não fosse engraçado, mas, assim, das duas, uma... Meu orgulho já estava ferido, entendeu? Eu já tinha caído. O que eu podia fazer era ou ficar mal ou rir daquilo. Então eu resolvi rir daquilo sem querer, sem elaborar tudo isso. Até porque naquela época eu era muito menos low profile do que eu sou hoje. Eu era muito mais estressada, muito mais preocupada e tal. Cara, me deu uma crise de riso. Tudo bem, depois, quando eu cheguei em casa, fui tomar um banho, eu tava toda roxa, minha coxa do lado.
Tava toda arroz. Parecia que eu tinha tomado uma surra. Mas é sobre rir das coisas, sabe? É sobre levar as coisas com mais leveza. E se nessa semana não deu pra tricotar, pelo menos aconteceram coisas muito boas que me impediram de tricotar. Se todas as coisas que me impedissem de ter tempo pra tricotar fossem coisas assim, tava tudo bem, né? E eu acho que é isso. Eu tô aqui, sei lá, quanto tempo falando sobre tudo e mais alguma coisa menos tricô. Mas para dizer que eu espero que vocês consigam estar presentes no tricô de vocês, no crochê, na vida, nas quedas dos pães e das pessoas, no caso a gente, né? Nas coisas que a gente não controla e que acontecem. E, e que fazem a vida ser menos difícil, né? Que fazem a vida ser mais leve. Tenho tentado exercitar isso. Não é sempre que eu consigo, infelizmente. Acho que para todo mundo é assim. Às vezes eu não consigo, mas tem que ser que nem hoje. Eu hoje vim assim, ó, descabelada, sem meu tricô, sem nada para fazer. Mas eu disse que eu ia fazer, que eu ia vir aqui todas as semanas e trocar, né? E esse é o meu momento também de terapia, porque isso não é terapia, mas e trocar com pessoas que estão sempre aqui, que me acompanham, que quando eu não estava gravando, mandavam mensagem no Instagram para perguntar se eu estava bem, para conversar. E assim, a gente precisa estar disponível para essas coisas e eu espero que vocês estejam também, porque se eu não tivesse vindo aqui fazer isso aqui, que era isso que eu ia falar, eu ia ficar super mal pensando assim, poxa, me comprometi a fazer. Porque se eu quisesse que tudo ficasse perfeito, vir aqui maquiada e com o cabelo feito e com o meu tricô pronto e vestindo o meu último projeto, eu não ia vir. Eu não ia vir porque não deu, porque a vida aconteceu, porque hoje eu passei a tarde inteira colocando papel de parede num espaço que eu tenho aqui, que meu marido pintou e que eu tava ali, pintou e deixou pra eu terminar essa parte. Eu não ia fazer, e depois ia ficar, ai, tá vendo, poxa, eu prometi que eu ia fazer, que eu ia ter essa disciplina, e depois eu ia ficar me sentindo mal por não ter sido disciplinada. E aí isso vira uma bola de neve. Então, assim, a gente entende que nem tudo é exatamente do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, que a gente não controla o que vai acontecer e a gente vive com isso, né? Da melhor forma possível. Se puder ser bem, melhor. Se não puder ser tão bem, que seja da melhor forma que é possível. E é isso que eu desejo para vocês essa semana, que nos contratempos da vida a gente consiga fazer limões virarem limonadas e que a gente consiga rir das coisas que a gente não consegue gerir da forma como a gente gostaria. É isso, gente. Mais um sábado marcado na agenda e mais um dia aqui trocando um papinho bom com vocês. Agradeço muito a companhia. Por favor, subscrevam, curtam, comentem. Eu adoro quando vocês comentam. Eu respondo todos os comentários, porque eu adoro ler, eu adoro. Nem sempre foi assim, tá, gente? Teve uma época que eu não conseguia, porque não dava tempo. Mas agora eu tô com tempo e eu leio todos os comentários e eu respondo, porque pra mim isso é super importante. Essa semana eu consegui ir de novo ao meu Clube de Tricô da Maria, que é um encontro online de várias tricotadeiras portuguesas e brasileiras e que é um lugar, um espaço super agradável que eu ia sempre antigamente e que eu continuo fazendo parte do clube, nunca deixei de fazer parte do clube ao longo desses anos, mas não conseguia aparecer. E essa semana eu consegui ir e ficar e aproveitar e receber o carinho de tanta gente maravilhosa e dar carinho e ver o que as pessoas estão tricotando. Isso me fez tão bem. São aquelas coisas que aquecem o coração da gente. Essa troca pra mim é muito, muito, muito importante. Esse aqui é o espaço em que eu tenho pessoas que falam dessas coisas que eu gosto de fazer. Por isso, comentem, subscrevam e uma ótima semana.
uma semana muito bem passada, com bons projetos. Se quiserem comentar quais são os projetos que vocês estão fazendo, porque eu preciso de inspirações, vou precisar de novos projetos para as minhas agulhas. Eu não sou uma pessoa monogâmica, preciso de vários projetos ao mesmo tempo para acontecendo e, portanto, também estou precisando de inspirações. Mandem as vossas aqui para esse lado, tá bem? Um beijinho grande.